Shavuot, continuando aqui com o nosso de Kitush Hanuch, a gente chega agora na Lacha Dalet desse capítulo, capítulo 111, tratando da Bdikat Hametz, a busca e anulação do Hametz que temos em casa. Vimos na Lacha Gimel que todos os lugares onde existe o risco da pessoa ter levado lá Hametz, seja um lugar onde ele costuma comer na sala e na cozinha, que é mais normal, seja nos quartos, que às vezes a pessoa está com um pedacinho de pão, vai até o quarto, ou às vezes tem criança na casa, eles levam comida para todos os cantos, deve-se fazer lá Bdikat Hametz. Porém, lugares onde não se costuma entrar com comida e muito raramente, não existe quase chance de ter acontecido, não precisa entrar lá com Hametz, como por exemplo no banheiro. A maioria das casas, tirando talvez casas onde tem crianças pequenas, ninguém entra com comida no banheiro. Então, no caso de uma casa de adultos, onde só tem jovens e adultos, que ninguém entrou com comida no banheiro, não precisa fazer Bdikat Hametz lá. Já numa casa onde tem crianças, ou onde tem animais de estimação, que eles podem acabar levando comida para todo canto, deve-se fazer Bdikat Hametz em todos esses lugares. Seguimos agora para a Lacha Dalet. Fala o Kitush Hanuch, Refet Shel Bakar. שנותנים שם תבואה לבהמות לאכול, וכן לול של תרנגולים שנותנים להם שם תבואה, אינם צריכים בדיקה, כי שמא לא נתחמצה כלל התבואה, ואם תמצא לומר נתחמצה, שמא אכלו הכל ולא שיערו כלום. Traz aqui o Kitush Hanuch, o que acontece num lugar, por exemplo, chamado como Refet Shel Bakar, ou no curral, ou no galinheiro, por exemplo. Será que eu preciso fazer Bdikat Hametz lá ou não? Então fala que Kitush Hanuch é o seguinte: geralmente esses animais eles comem alimentos que não são Hametz na prática, mas eles têm potencial de virar Hametz. Por exemplo, eles comem às vezes trigo seco, feixes de trigo e etc. Então, quando eu coloco esse trigo para o animal comer, esse trigo não é Hametz. Qual é a suspeita? A suspeita é que se a comida estava lá por bastante tempo, vai que choveu, vai que caiu água, algo do tipo, e esse trigo se tornou Hametz. Porém, temos aqui o que é chamado de Sfeika, dois Sfeikot, duas suspeitas que me motivam ou me levam a crer que não tem lá Hametz. A primeira suspeita é que talvez esse trigo que eu coloquei lá não virou Hametz. Talvez o trigo continue sendo trigo, não caiu água, ele não se tornou Hametz. E mesmo que ele sim tenha se tornado Hametz, ainda tem uma grande chance do animal ter comido tudo. Pode ser que o animal comeu tudo. Sendo assim, escrevem os poskim, assim traz o Kitush Hanuch, que nesse caso eu não preciso verificar esses lugares. Ou seja, já que eu tenho Sfeika, eu tenho duas formas de liberar a minha situação, uma construída sobre a outra, ou seja, o trigo que está lá pode não ter virado Hametz. Mesmo que ele virou Hametz, pode ser que o animal comeu tudo, não preciso fazer Bdikat Hametz. A ideia por trás disso, de acordo com alguns Rishonim, é questão de porcentagem. Quando eu tenho uma dúvida que talvez tem Hametz, talvez não, 50% sim, 50% não, eu tenho que verificar. Mas nesse caso, pelo lado que esse trigo sim virou Hametz, eu tenho mais uma dúvida que talvez o animal comeu tudo e não sobrou nada. Então eu chego a 75% de chance de não ter lá Hametz, consequentemente eu não preciso rigorar e verificar esse lugar. אבל אם נתנו להם שם תבואה חמוצה, שאין כאן אלא ספק אחד שהם אכלו הכל, הם סומכים על זה וצריכים בדיקה. Porém, se eu coloquei para o animal comer algo que já era Hametz, então minha primeira dúvida que talvez o trigo não virou Hametz, ela não existe, eu dei para ele uma comida que ela tem Hametz, aqui eu só tenho uma dúvida, será que o animal comeu ou não comeu? Nesse caso, já que é 50%, 50%, eu preciso fazer Bdikat Hametz nesse lugar. Aproveitando essa alahá para comentar que quem tem animais de estimação em casa, gatos, cachorros ou mesmo peixes, muitas vezes os alimentos que são dados para esses animais têm Hametz misturado. E esse é um alimento que ele é Raul lemachal behemá, que os animais podem comer. E esse Hametz ele também é proibido tanto de ter em casa quanto de ter proveito. Por isso, ração de animais deve-se verificar que elas não têm Hametz misturado. Precisa ter uma kashrut de Pesach, que isso daqui não é Hametz. Mesmo que eu estou dando para o meu animal e ninguém vai comer isso, a proibição de ter Hametz ela é em dois sentidos. Primeiro é de ter Hametz em casa, e se tem lá Hametz misturado, realmente, talvez isso é proibido para mim, de eu ter isso em casa. E segundo, é proibido ter proveito do Hametz. E alimentar o meu animal é um tipo de proveito. Então, animais, quem tem animais de estimação em casa, tem que tomar cuidado que também o alimento deles, a ração deles, seja ksherá lepesach. הלכה ה' צריכים לבדוק בכל מקומות בחורים ובסדקים כל מה שאפשר.
Todos os lugares da casa devem se verificar em todos os cantinhos, em todos os buraquinhos. Hoje, Baruch Hashem, a construção das casas é um pouco mais desenvolvida, então raramente temos buraquinhos na casa mesmo, buraquinhos na parede, mas caso tenha, a pessoa deve verificar realmente em todos esses buracos, em todos esses lugares onde pode ter caído lá Hametz. Se são buracos que pode ser que caiu lá Hametz, mas não dá para chegar nesse buraco, ou seja, por exemplo, vamos pegar aqui, não no caso do chão, um pouco mais simples, vamos pegar o caso de um forno. Alguém tem um forno em casa e o forno muitas vezes ele tem buraquinhos de ventilação do lado, ou ele tem haritzim, ele tem buraquinhos nos cantos. Às vezes cai hametz lá dentro, às vezes eu estou cozinhando alguma coisa, assando alguma coisa no meu forno e pode ser que caia um pouco de hametz pelo buraquinho da ventilação. Nesse caso, já que eu não consigo chegar lá facilmente e para realmente chegar no buraquinho da ventilação, eu teria que desmontar o forno para chegar no hametz, nesse caso eu não preciso verificar esses lugares, ou seja, lugares onde não existe a chance da pessoa chegar lá facilmente, não preciso fazer bdikat hametz, eu não preciso desmontar o meu forno agora para verificar. Ou, por exemplo, o computador. Aqui temos uma certa discussão, mas digamos assim, o computador, por exemplo. Às vezes eu estou comendo alguma coisa, cai um pedacinho de pão e entra por debaixo das teclas lá para a parte interna do computador. Dificilmente eu vou chegar lá, eu teria que desmontar o computador para chegar lá, então a priori eu não precisaria fazer bdikat. Mas alguém que costuma usar o computador enquanto está comendo, alguém que muitas vezes está sentado para comer trabalhando em cima do computador, em cima do teclado, aqui que ele vai estar comendo em cima do computador, então sim, realmente é bom verificar, pelo menos chacoalhar o teclado de ponta cabeça para cair caso tenha alguma coisa, e se possível embrulhar isso em algum nylon, em algo do tipo. Mas se é um computador que ninguém come próximo a ele, talvez por acaso aconteceu uma vez que caiu alguma coisa, já que nesse caso também é muito difícil de chegar, não é um lugar onde você chega facilmente, teria que desmontar, não tem obrigação de fazer bdikat hametz. Mas na casa inteira, em buraquinhos, às vezes que tenha, se é um assoalho de madeira, por exemplo, às vezes tem buraquinhos entre uma madeira e outra, nesses lugares deve-se fazer bdikat hametz também. Se é difícil de tirar, pode usar um aspirador para tirar a sujeira que tem lá, mas deve-se fazer bdikat hametz. וגם הכיסים של הבגדים שלו ושל התינוקות שלפעמים נותנים בהם חמץ צריכים בדיקה, assim também os bolsos das roupas, como vimos já no passado, bolsos das roupas, onde as crianças muitas vezes acabam colocando uma comida aqui, uma comida lá, também deve se verificar de bdikat hametz, e o que se costuma fazer, o que ele traz aqui, veinarem etev lemachar beshat biur, no dia do biur, no dia que vão queimar o hametz, no dia 14 de Pesach, no dia 14 de Nissan de dia, no dia de manhã, antes da noite do Seder, quando vão queimar o hametz, se costuma virar as roupas, virar os bolsos da roupa para fora, para realmente tirar qualquer tipo de hametz que tenha nesse lugar. Então, aqui é importante notar, a gente vem falando da proibição de comer hametz, que a proibição não é somente comer, é proibido que eu tenha hametz em casa. Por isso, quando a gente fala de fazer bdikat, mas por quê? Porque eu tenho que verificar os buraquinhos no chão, quem vai comer o hametz que tem lá. Aqui entra o ponto de que a proibição não é só comer o hametz, a proibição é de ter hametz em casa. Então, se tem chance de ter lá pedacinhos de hametz, porque as pessoas andam com isso em casa, eu tenho, consequentemente, a obrigação de verificar, mesmo que talvez não vai ter o risco de eu acabar comendo, como dissemos já na primeira halachá, embora eu possa só abrir mão desse hametz e falar que ele não é meu, que ele é como o pó da terra, mesmo assim, nossos sábios nos obrigaram a sim verificar esses lugares e tirar lá o hametz, a não ser, de novo, que seja um lugar que tem grande dificuldade de chegar lá, eu teria que abrir o computador, eu teria que abrir o forno, nesses casos que tem um esforço especial e tem uma necessidade de alguém profissional, talvez até, para abrir isso, chegar no hametz e não um lugar onde eu chego facilmente, nesses casos não é necessário fazer bdikat hametz nesses lugares específicos.